Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11. É a segunda pregação nesta série de pregações que eu deverei fazer sobre todo o livro de 2 aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 11, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este trecho da Tua palavra e nos ajuda a transmiti-la, colocando de uma maneira mais ou menos organizada, para que possamos tirar proveito dos ensinos valiosos que temos aqui. Que o nome de Teu Filho seja honrado, glorificado entre aqueles que já são dele, pela fé nele, e por aqueles que ainda não têm tido ainda este privilégio de terem passado por uma conversão a Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Paulo começa exaltando a Deus de duas formas, falando de dois atributos dele, da misericórdia dele, da compaixão, da piedade dele. Quando ele fala Pai de misericórdia, ou de misericórdias, ele dá a ideia que todo tipo de compaixão vem de Deus. Todo tipo de compaixão vem de Deus. Se você é grato a alguém porque, de uma certa forma, em algum momento da sua vida, essa pessoa teve pena de você, teve misericórdia de você, e lhe tratou de uma maneira compassiva, e você é grato então àquela pessoa, que deveria ser mesmo, mas faça o seguinte: antes de ser grato àquela pessoa, seja grato a Deus. Porque aquela pessoa é grata porque ela é feita à imagem e semelhança do Deus misericordioso. Se aquela pessoa, foi misericordiosa ou compassiva, é porque, mesmo tendo a natureza, vamos dizer, nós guardamos algo ainda na natureza de Deus, da imagem e da semelhança de Deus, mesmo que essa imagem tenha sido deformada pelo pecado, mas ainda guardamos. Digo, nós, os seres humanos, guardam. Então, quando alguém exerce compaixão com o outro, ele está, na realidade, exercendo algo que vem embutido nele, recebido do Criador, que é a compaixão. Ninguém teria compaixão de você se não fosse Deus. Primeiro, porque a própria pessoa traz em si essa compaixão
herdando de Deus, como já comentei. Segundo, porque Deus coloca naquela pessoa a vontade de ser misericordiosa com você, a atitude da compaixão, a atitude de lhe ajudar. Então, tudo isso vem primariamente de Deus. Cada gratidão sua a um ser humano deve ser precedida por uma gratidão a Deus. Deus de toda consolação. Esta palavra consolação, ela é usada, o termo no grego o termo é usado 10 vezes até o versículo 7. 10! Mais de uma vez por versículo até o versículo 7. Está fortemente na mente de Paulo, tinha que estar esse assunto de consolo, de confortar. Já expliquei várias vezes em púlpito e vou continuar fazendo enquanto eu falar desta palavra, porque é muito importante na nossa vida. O termo é parakaleo, são duas palavras no grego, um é para, é ao lado de, e kaleo é chamar. Então significa literalmente chamar para estar ao lado. Mas está ao lado para quê? Aí abre-se para vários sentidos no termo original: exortar, rogar, consolar, confortar, encorajar, fortalecer. Todos esses termos em português são utilizados para traduzir esta única palavra no grego. Então, quando você vê aqui consolar, confortar, é a mesma palavra, é o mesmo termo. O assunto aqui é a consolação que Deus opera no crente. Paulo estava passando por várias aflições com relação aos próprios coríntios, como já explicamos na introdução na semana passada. Paulo vai falar de uma situação terrível que ele havia passado, no versículos 8 a 11, que vamos já examinar aqui. Então, parece que o assunto consolo, ou conforto espiritual, pessoal, estava muito forte nele. E ele faz então 3 afirmações sobre este assunto, consolo. Aliás, eu coloquei o título da pregação, que consolo? A primeira é: a nossa consolação vem do Pai, versículo 3, quando ele diz de Deus de toda consolação. No versículo 5, ele diz, lá no final, no meio para frente, ele diz: assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Vem do Pai por meio de Cristo. Aí lá em João 14, que não precisa ler, já pregamos sobre isso abundantemente, Jesus chama o Espírito Santo de outro consolador, que no grego é paráclito, de onde vem essa mesma palavra, chamando de outro consolador. Ou seja, e ele diz também que o Pai e ele próprio, Cristo, o Filho, viriam e fariam morada no crente, através do Espírito Santo, que nos consola. Então o Pai e o Filho nos consolariam através do Espírito Santo, que viria habitar em nós. Em suma, irmãos, o crente é consolado pelas 3 pessoas da Trindade. Então é um assunto que está na alta prioridade, na alta atenção de Deus, o consolo que Ele dá ao crente, a um filho dele. Houve um mártir da igreja chamado Policarpo de Esmirna, em 155 depois de Cristo, perante o juiz, a autoridade que o mandou amaldiçoar Cristo. E ele diz: faz 86 anos que eu sirvo Cristo, e nenhum mal ele me fez. Como é que eu hei de maldizer a meu rei que me salvou? Depois, na fogueira, obviamente ele não escapou da fogueira com a resposta dessa, ele disse: Senhor Deus, dou-te graça porque me consideraste digno deste momento. O momento era ardendo na fogueira. Para que, junto a teus mártires, eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. E morreu logo depois. Então nós temos a tendência de admirar Policarpo.
Tudo bem, ele é digno que nós o admiremos, mas antes disso, nós vamos admirar ao Deus que deu tão forte consolo ao seu servo. Então, muito mais digno de admiração é o Deus que consolou Policarpo do que o próprio Policarpo, é óbvio. O famoso Lutero, na dieta de Worms, em 1521, depois de excomungado pela Igreja Católica, em frente ao imperador Carlos V, católico, várias autoridades eclesiásticas enviadas do Papa, e muitas outras católicas extremamente hostis, e com altíssimo risco de sair de lá, direto para uma execução sumária, ele diz, palavras famosas: a não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos evidentes, pois não acredito nem na infalibilidade do Papa, nem dos concílios somente, visto que está claro que os mesmos erraram muitas vezes e se contradisseram a si mesmos. A minha convicção vem das Escrituras, a quem me reporto, e minha consciência está cativa da palavra de Deus. Nada consigo nem quero retratar, porque queria que ele retratasse sobre os livros que ele tinha escrito, que ele retirasse o que ele tinha dito. Nada consigo nem quero retratar, porque é difícil, maléfico e perigoso agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Então, um homem desse, pelo perigo que ele enfrentava e pelo próprio peso das pessoas que estavam ali presentes, nós não podemos imaginar hoje o que seria equivalente a pessoas tão importantes na época, na frente deste homem, e com o intuito mesmo de julgá-lo. Era um conforto sobre-humano que estava dentro do coração desse homem. Eu puxei 2 exemplos, tem milhares, tem livros sobre mártires, sobre coisas belíssimas que falaram em momentos assim, de alto risco, ou já mesmo durante uma execução. E não precisa ser um mártir, nem estar numa fogueira. Nós conhecemos crentes hoje ao nosso lado, passando por grandes dificuldades, talvez chorando e dizendo: mas eu estou tranquilo porque eu sei que é para o meu bem, e eu sinto que Deus está comigo, e louvado seja Deus. Hoje nós vemos isto. Isso é consolo divino em estado puro. Consolo divino. Eu quero comentar uma palavra sobre este assunto. Nós somos muito imediatistas, irmãos, e avessos ao sofrimento. Nós não gostamos de sofrer. Quando a gente pensa assim, estou gripado, só pensa numa coisa: quando é que vai passar essa gripe? Só no que a gente pensa. Aí tem que se operar, vou querer operar logo para acabar com isso. Ninguém gosta de sofrer e quer as coisas rapidamente. Como muitas vezes não é assim que ocorre na nossa vida, as coisas muitas vezes são lentas e arrastadas e demoram a se solucionar, não apenas as coisas físicas. Nós ficamos frustrados pelo não desaparecimento de um sofrimento, um tal sofrimento, qualquer que seja ele. E ao ficarmos frustrados porque aquele sofrimento não desaparece, não some da nossa vida, que é o que nós queríamos, nós terminamos por não valorizar o método que Deus se utiliza. As 3 pessoas da Trindade se utilizam para ajudar o crente quando Deus não quer resolver de imediato. Às vezes ele resolve de imediato e tira o sofrimento 100% da vida do crente, mas a maioria das vezes não. Então, como ele não faz isso, ele tem um método de atuar, de interferir na vida daquele crente que está sofrendo. Qual é o método de Deus? Consolo. É claro que o consolo não soluciona problema nenhum, não resolve, porque assim não seria consolo, seria o desaparecimento do problema, é claro. A natureza do consolo não é tirar o problema. Precisamos entender isso. Mas é, no meio do problema, levar a pessoa a certas considerações, falando agora do consolo humano, e no caso de Deus,
levar a pessoa a refletir certas coisas e atuar poderosamente, de uma maneira sobrenatural mesmo, para gerar naquele coração, naquela mente, um tipo um estado de paz, de serenidade, mesmo durante o problema, e que atenua o sofrimento, e que faz crescer espiritualmente a pessoa. Não tira a dor, mas diminui, torna suportável, e especialmente o deixa em condições de aprender durante aquela provação que Deus não quis tirar. Me lembro quando eu era novo no pastorado, eu achava pouco apenas consolar as pessoas que queriam falar comigo, como pastor, e recebia na minha sala e tal. Eu achava pouco apenas consolar. Consolar é fácil demais. Eu queria era resolver o problema da pessoa e equacionar racionalmente, espiritualmente, biblicamente, e dar soluções. Seu problema, meu irmão, é esse aqui, assim, 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 e resolve assim, 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 assim. Aí eu fui, não vou dizer crescendo, que eu já tinha essa altura, né? Mas eu fui amadurecendo e entendi que era impossível eu resolver o problema, quase 100% dos problemas que iam até mim, impossível eu resolver, dar a solução total, final, e ajudar a pessoa para resolver. Haveria graus em que eu poderia chegar mais perto ou mais longe de apontar uma solução mais clara, mas aí eu comecei a me satisfazer com o consolo, e me senti realizado. Eu consolei aquele irmão, e não frustrado, porque não resolvi o problema dela com o marido dela, não resolvi o problema lá, o problema que ela está enfrentando lá no trabalho dela, é complicado demais, o problema de alcoolismo lá dele, de moralidade do outro, não resolvi, nem vai. Mas console, conforte, esteja ao lado, para dar uma mão. Então hoje, pessoalmente, eu me sinto muito feliz, quando eu consigo consolar alguém. Já acho um grande privilégio. E fico muito feliz quando encontro alguém que me consola. Não estou esperando que vocês vão resolver meus problemas, não. Não vão, não. Ninguém vai resolver meus problemas. Nem eu vou resolver os de vocês. Mas consolar uns aos outros, nós podemos, devemos e, antes de tudo, valorizar o método que Deus se utiliza para nós enfrentarmos o nosso sofrimento aqui. Ele nos consola diretamente pelo Espírito Santo, pelas Escrituras, indiretamente pelas pessoas que Ele coloca em nosso caminho para nos ajudarem. Então, o consolo não é coisa pequena, não é coisa de segunda categoria. Não, eu não posso fazer nada por você, então eu vou lhe consolar. Às vezes a gente tem essa ideia, eu não posso fazer nada, então eu vou consolar. O que você pode fazer é o consolo, é exatamente isso, é muito sério a questão de consolar os outros. Por que você acha que Paulo usou 10 vezes o termo em 7 versículos? Segunda coisa que Paulo afirma aqui: a nossa consolação é consequência agradável da nossa união com Cristo, que por sua vez nos leva a sofrer com Ele. Ele trabalhou nisto aqui, quando ele disse aqui, versículo 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Falando aqui de sofrimentos como crente. Como crente. É interessante que o sofrimento de um discípulo de Cristo, quando ele sofre nessa condição de discípulo de Cristo, Cristo encara como sendo o sofrimento dele próprio. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Comentei outro dia isso aqui.
Saulo não estava perseguindo Jesus Cristo estava no céu, todo o poder, ao lado direito de Deus. Paulo aqui na terra. Esquisito, Senhor, eu não estou te perseguindo, não sei nem quem tu és. Estás, Paulo. É porque Paulo estava perseguindo os discípulos de Cristo. Para ele, era como se estivesse perseguindo a ele próprio. Lá em Colossenses 1, 24, Paulo diz: preencho o que resta dos sofrimentos de Cristo na minha carne. Quer dizer que Cristo só sofreu um pedaço, faltou ele sofrer. Não, ele sofreu, precisava sofrer. Tanto na cruz ele disse, exclamou claramente: está o quê? Consumado. Tudo que ele precisava sofrer. Pessoalmente, ele sofreu. Mas, de uma maneira muito misteriosa, nós somos o corpo dele, é a nossa cabeça. Então nós fazemos parte inerente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira que a gente nem compreende direito, mas é. Então, para ser coerente, isso é totalmente coerente com essa figura de corpo e cabeça, é que quando um de nós sofre, aqui na terra, Cristo encara como sendo o sofrimento dele, não mais pessoal como quando ele estava em Israel aqui. É diferente. Mas nem por isso significa que é menos real. É real, é fortíssimo, a ponto dele considerar o sofrimento dele próprio. Então aqui Paulo diz: ora, do jeito que nós sofremos com Cristo, também nós somos consolados com Cristo. Nós temos essa vantagem também, como uma compensação disto. Nós somos muito unidos com Ele. Então nós sofremos com Ele e somos consolados por Ele. Terceira afirmação de Paulo aqui: uma vez consolados por Deus, nós ficamos em condições de consolar os irmãos. Versículo 4: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Todo crente deve estar em condições de consolar os outros. Só que Paulo diz aqui que nós somos consolados por Deus, então estamos em condições de consolar os irmãos. Quando você precisar de um consolo, quem é que você deve procurar? Como é que você vai considerar um irmão ou irmã apto para lhe consolar? Eu vou querer que este irmão tenha grandes noções de psicologia. Não, eu vou querer que ele tenha feito um seminário e tenha tirado notas altas. Não, eu vou querer que ele tenha uma certa cultura. Não, eu vou querer alguém que conversa bem, que seja bom de conversar e argumentar para me esclarecer bem as ideias. São esses os fatores que você vai procurar em alguém para lhe consolar? Na realidade, são fatores válidos, mas que podem até atrapalhar, se não forem utilizados debaixo de uma submissão às Escrituras. E se não forem utilizados por alguém que sabe o que é, por experiência própria, ser consolado por Deus. Primeira condição para um crente consolar corretamente o outro. Primeira, é este crente que vai consolar, ser consolado por Deus, conhecer o consolo de Deus, ter uma comunhão tal com Deus que ele naturalmente ele vive debaixo de um consolo contínuo da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a condição número 1 que você deve procurar em alguém para lhe consolar. Escolha a dedo alguém que você, por algum motivo ou por outro, acha, pensa e tudo indica que aquela pessoa sabe o que é ser consolado ou consolada por Deus. E se essa pessoa vai utilizar, então, essa experiência pessoal dela, à luz das Escrituras, dos princípios bíblicos, e vai se utilizar de noções de psicologia e da sua cultura, e de teologia, e tudo, ótimo, tudo bem. Mas tem que estar embaixo dos princípios das Escrituras, tudo isto.
E embaixo e acima da, da submissão às Escrituras, experiência pessoal de ser consolado por Deus. Uma ajuda espiritual não é feita apenas com bagagem teológica ou bagagem de currículo, ou acadêmico, ou de inteligência, ou de brilhantismo pessoal. Não. Versículos 6 e 7, eu reconheço que é um pouquinho... Teve um comentarista, inclusive, que disse que essas frases estão um pouquinho empoladas. Eu concordo, com todo respeito ao apóstolo Paulo, e foi inspirado pelo Espírito Santo, sim, mas no sentido de que não há erro nenhum, e tudo aqui Deus, tudo que está aqui escrito Deus, vem diretamente de Deus, mas a Bíblia é um livro humano e divino. Eu acho que esse versículo 6 e 7 se constitui um bom exemplo de como é humano mesmo, porque é embolado isso aqui que Paulo colocou, e o apóstolo Pedro disse, Paulo tem umas coisas difíceis de compreender, é mesmo, concordo, apóstolo Pedro. Então, aqui eu vou ler os versículos 6 e 7, e depois eu vou tentar traduzir um pouquinho para vocês e vamos continuar. Não vamos investir muito tempo aqui, não. Eu vou tentar passar o que Paulo quis dizer, pelo menos o que eu acho que ele quis dizer. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Paulo aqui faz um link, uma ligação entre as tribulações e as consolações dele com os irmãos lá de Corinto. Ele fala aqui a palavra conforto, a palavra confortado, que é a mesma palavra que eu já falei para vocês no sentido de consolo, mesma coisa. Então, o que ele quer dizer aqui parece que é mais ou menos o seguinte: na posição de fundador da igreja, apóstolo, de pastor, Paulo diz que o que ocorria com ele era para o bem da igreja. Quer Paulo fosse atribulado, quer ele fosse consolado, a igreja lucrava. De qualquer maneira a igreja lucrava. E ele tinha prazer em saber que a vida dele, os altos e baixos, as coisas boas e ruins, os consolos e os sofrimentos, tudo era revertido para o bem da igreja. Como? Ele não diz, ele não explica. Provavelmente algo do tipo, quando ele se preocupava, quando ele passava por dificuldades, ele tomava providências para enfrentar aquilo, ele próprio crescia, ou então quando era uma preocupação com relação à igreja lá, e ele se atribulava porque a igreja estava passando por dificuldades, ele tomava providência para ajudar a igreja. Quando ele estava satisfeito, obviamente a igreja ficava satisfeita também. Então, tudo isto que Paulo passava, terminava sendo algo que refletia de uma forma ou de outra, de uma maneira benéfica na igreja. E todo esse conforto que eles recebiam de Paulo gerava nos irmãos paciência para suportar as próprias tribulações deles. Eles estavam passando por tribulações. Lembro que tinha uma minoria de pessoas lá que era contra o apóstolo Paulo. Estava denunciando Paulo, caluniando Paulo. E tinha uma maioria que estava aceitando aquilo, mas sem gostar, e com o apóstolo Paulo, mas alguns perturbados com tudo aquilo. Então eles estavam passando por dificuldades. E Paulo, ele próprio, perturbado por isso, que ele era o alvo das agressões, das calúnias. Como é que eu vou fazer para consolar esse povo? Compete a mim consolá-los. Olha a mentalidade do pastor Paulo, no caso. A mentalidade dele. Não interessa se eu estou sofrendo ou se eu estou curtindo, ou se eu estou bem. Eu tenho que dar um jeito para ou o meu sofrimento ou o meu consolo, os dois, sejam para o bem da igreja. Eu preciso ajudar a igreja, mesmo que eu esteja sem grandes condições, porque eu próprio estou sofrendo demais.
Mas de alguma maneira esse meu sofrimento deve causar neles uma paciência e me ajudarem também, um ajuda o outro, mas o que importa é a mente dele aqui. Ele queria ser benéfico à igreja de Corinto, independente da situação dele. Estou colocando o aspecto pastoral, porque é o caso aqui, Paulo, com relação à igreja lá em Corinto. Mas, irmãos, esse princípio é muito bonito para qualquer crente. Eu quero ser benéfico ao meu irmão, vizinho aqui, tanto na minha doença como na minha saúde. Se eu estou com muito dinheiro, eu quero ser benéfico ao irmão. Se eu estou com muito pouco dinheiro, estou em grande aperto, eu quero ser benéfico de alguma forma. Não vai ser dando dinheiro, porque eu estou sem, mas pelo menos com fé em Deus, com formação, com outro tipo de visão, aborrecendo mais o dinheiro e tal. Não sei, mas com dinheiro ou sem dinheiro, eu quero ser útil ao meu irmão. Com saúde ou sem saúde, com inteligência ou sem inteligência, não importa. Eu quero ser benéfico ao meu próximo. Essa filosofia de vida cristã é ouro em pó. E curiosamente, Deus nos torna mais poderosos para ajudar pessoas quando nós estamos atribulados. Muitas vezes uma ajuda nossa tem mais peso, mais valor, fica mais indelevelmente gravado no coração do outro, quando nós estamos passando por aflições enormes, mesmo assim ajudamos o outro, conseguimos ajudar o outro. Se conseguimos fazer isto, é uma maravilha de vida cristã, irmão, que você vai levar. Ser benéfico. Obviamente, para isso tem que tirar um pouco, né, o ego de dentro dos seus alvos, dos seus objetivos, e olhar para o outro, que é exatamente um aspecto básico da vida cristã. Então, Paulo quer dizer mais ou menos isto, e queria beneficiar a igreja com os sofrimentos dele e com as consolações dele. Tire isso para você próprio, mesmo você não sendo um pastor. Versículos 8 a 10, ele vai aqui mostrar de maneira prática como Deus consola, compartilhando uma experiência pessoal muito dura. 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Agora começamos a ver o aspecto pessoal da carta de Paulo aos Coríntios, essa segunda carta, em que ele vai abrir o coração cada vez mais ao longo da carta. Já começou aqui. Já vai contar uma coisa aqui bem pessoal dele. E eu não quero que vocês ignorem isso, eu vou contar para vocês. Nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das próprias forças. O apóstolo Paulo dizendo isso, o grande Paulo, fundador de igrejas, mestre, exemplo para os outros, apóstolo de Cristo. Como é, Paulo? É isso mesmo, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. De que é que Paulo está falando aqui? Ninguém sabe. Até hoje os estudiosos comentam. Não, é porque ele disse lá em 1 Coríntios 15, 32, que ele lutou com feras em Éfeso, deve ser isso aí. Não, mas aquelas feras que ele lutou não eram feras literais, eram feras humanas, era uma maneira metafórica dele falar. Não, mas não tem nada disso aqui não. Isso foi um apedrejamento que ele teve. Não, isso aqui foi quando ele passou por situação tal. Não, a gente não sabe não. O que sabe é o seguinte: ele passou por uma experiência espiritual, física, que foi acima das próprias forças dele, a ponto dele ter desesperado da própria vida. O que significa isso? Esse desesperar significa perder a esperança de, literalmente. Então, ele achou que o próximo passo dali era a morte. Ele estava convencido de que chegara o fim.
É diferente aqui do caso de Elias, que nós falamos pela manhã, que estava deprimido, pediu a morte a Deus e tudo. Não tem nada a ver com isso aqui. Apesar de que Paulo também se deprimiu, no próprio 2 Coríntios vamos falar um pouco de depressão de Paulo, mas não é o caso aqui. O que ele está dizendo é: eu enfrentei uma situação em que eu disse, agora não tem mais jeito. E quando ele disse aqui, já nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ele chegou à conclusão, a palavra sentença aqui que significa resposta ou conclusão. Não é que alguma autoridade sentenciou Paulo à morte, não. Embora ele tivesse condenado várias vezes, procuraram a vida dele para tirar, mas não é o assunto aqui. Essa sentença que ele teve foi dele próprio, no sentido ele concluiu assim: eu cheguei no meu limite, eu não estou suportando mais, eu não aguento mais, eu vou morrer, o quão perto fisicamente ele chegou disso, não sei, ninguém sabe o que aconteceu, já estava faltando ar, já estava perdendo a consciência, não sei. Eu sei o seguinte, que ele passou por uma experiência tal, em que ele, no que dependesse da vida dele, do corpo dele, da saúde dele, da situação dele, acabou. Não tinha mais jeito. Aí Deus utilizou isto para ele passar por uma lição valiosíssima, que ele deixa claro. Contudo, já em nós mesmos tivemos a resposta ou a conclusão de morte. Não tem jeito para mim, só a morte. Para que não confiássemos ou não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. De alguma forma, nesse processo, Paulo falhou um pouco na sua confiança em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. De alguma maneira ele concentrou tanto na própria vida, que disse: essa aqui acabou-se, essa aqui não tem mais jeito, desta eu não saio. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo: desta eu não saio. Não é que ele estava angustiado ou desesperado porque ia morrer, não é o assunto. Ele não fala do estado mental dele, se estava intranquilo no coração dele, não é o assunto. Ele estava convencido que a vida dele não tinha mais solução. Então, parece, se ele disse que aprendeu aqui agora, quer dizer, ou se lembrou, ou de alguma forma aplicou para não confiar nele próprio, é porque parece que de alguma maneira ele estava confiando nele e de alguma forma diminuiu o nível de confiança no próprio Deus. E aqui serve um pouco do que falamos de manhã sobre Elias. Esses gigantes na fé, como a gente chama, são homens que passaram por fraquezas e incoerências e mil dificuldades, falhas, mas falhas grandes, gente, grandes. Sabe, grandes, sabe como quem? Você, as suas falhas, as minhas falhas, mesma coisa. Então Paulo aqui é de honestidade, de dizer assim: não, eu passei por uma experiência muito difícil, que eu achei que ia morrer mesmo, aí me ocorreu confiar mais em Deus. E você não estava confiando não, Paulo? Por acaso? Você tinha que se lembrar que havia por trás de você, lhe amparando, a mão de um Deus todo-poderoso que lhe chamou para ser apóstolo de Cristo, e um Deus que ressuscita os mortos, que ressuscitou o próprio filho dele. Você não estava se lembrando dele, não? Eu acho que Paulo talvez ia rir um pouquinho encabulado e dizer: não tanto, naquela fase ali da minha vida, não tanto. É provável, porque se ele aprendeu essa lição aqui. E é fantástico um homem como Paulo abrir o coração dessa forma e nos ensinar, nos passar isto. E aí ele chegou à seguinte conclusão: eu estou para morrer a qualquer momento.
senão através deste problema específico, que ninguém sabe quem é, o que era, mas é óbvio que com a quantidade de perigos que Paulo enfrentava todo dia, e ele disse que Deus o livrou daquela morte e continuará a livrar. Então eu penso que aconteceu mais ou menos o seguinte: aquela experiência pessoal, pontual, específica, que ninguém sabe exatamente o que foi, ele chegou à conclusão do seguinte: minha vida é um fio, minha vida anda por um fio todo o tempo, a morte me espreita a qualquer minuto ali na frente. Quer saber de uma coisa? O problema é este, comigo, eu estou me angustiando por isto, é eu morrer, pois se acontecer, Deus resolve, me ressuscitando. Então, por que vou me angustiar? E Deus me livrou daquela morte. Interessante que ele diz grande morte, né? Não tem morte grande nem pequena, né? Morte é morte. Mas ele ficou tão impressionado e pesou tanto no coração dele, foi tão apavorante aquilo, que quando Paulo se lembra para poder escrever, ele ainda mostra como aquilo abala ele, e ele bota, e que me livrou de tão grande morte. Curioso esse grande aí, está lá no original. E ainda me continuará a livrar, ou seja, aí ele projetou para frente, não apenas a experiência específica que ele teve ali, mas então, bom, eu passei por um perigo enorme que não tinha mais jeito, eu sabia que ia morrer e me enganei, não morri e Deus me livrou, mas amanhã eu posso morrer, ou depois de amanhã. Pois bem, se é assim, ele vai continuar me livrando até o dia que ele quiser, e no dia que ele não quiser mais, ele vai me ressuscitar, porque ele ressuscita os mortos. Espetáculo isso aqui. O brasileiro sabe, quando sai de casa hoje, que há uma grande chance dele ser assaltado a qualquer momento. Então é como se cada um de nós já tivesse passado uma sentença na própria cabeça, uma conclusão, sentença de assalto todo dia. Todo dia pode ser, pode acontecer, está na nossa mente, infelizmente, mas está. E isso não é falta de fé, não, o pessimismo, isso é estatística, isso é pura estatística. Só que essa situação deve servir para o crente treinar. Não é ficar, ai que desgraça que eu estou aqui no início do século XXI, numa cidade que é considerada agora, parece que a sétima mais perigosa do mundo, Fortaleza, e aqui estou eu, como é que pode? Faça o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou reverter isso. Eu vou pegar essa sentença de assalto que eu tenho todo dia em cima de mim, e eu vou transferir para Deus e dizer, se eu for assaltado, fui, e que seja para a glória de Deus, e se eu morrer, Ele me ressuscita, porque Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Então, a gente pode aproveitar isso, não é agradável, em termos da nossa vida, de conforto e tal, não é agradável, mas quem disse que as coisas agradáveis aqui, no conforto e tal, trazem crescimento espiritual? O que traz crescimento espiritual, geralmente, são as desagradáveis, as difíceis, as provações, as dificuldades. Então pare de se lamuriar, que vive numa cidade tão violenta, de graças a Deus pela época que não era tão violenta, e pronto, mas tem todo propósito debaixo do céu, tem tempo para tudo. A hora hoje é de nós vivermos num país amalucado, em que parece que o bandido tem mais direito do que quem não é, a justiça está tudo invertido, está tudo estranho. A gente vê pessoas jovens, adultas, velhas, de todo jeito, dizendo a mesma coisa. Está estranho a parte de leis, a parte de execução das leis, de corrupção nos altos escalões, de cinismo, de banalização do mal. Está demais, está exagerado. E é razoável que nós, como cidadãos, nos sintamos assim um pouco mesmo assustados com isso, mas como crente, pare um pouco e amadureça. E pense assim, é isso mesmo, Deus me impôs isso. Ele perguntou se você gostaria que Fortaleza ficasse assim, ou o Brasil? Não. Então ele impôs isto, ele não perguntou não. Então eu vou aproveitar que é assim, e vou pedir a Deus que me ajude para crescer espiritualmente com isto, usar para o meu benefício essas dificuldades, mesmo desagradáveis.
E não é só nessa partezinha aqui, dessa situação de assalto aqui. Agora eu quero aproveitar e generalizar. Para cada situação da vida, nós devemos pensar assim: qualquer dificuldade que venha e pode vir, eu quero confiar em Deus. Ele vai me livrar de perder um filho, de perder um pai, perder um ente querido, perder alguém, perder tudo que eu tenho. A minha lojinha não estava segurada e tocou fogo. Ele vai me livrar dessas coisas até o dia que Ele quiser. Vai chegar um dia que Ele não vai livrar. Gente, teve um dia que Ele não livrou Paulo da grande morte, ou pequena morte, ou média morte, ou sei lá como é que ele quase ficar. Morreu. Paulo teve um dia que ele morreu. Senhor, e aí? Hoje mais não, Paulo. Pode vir, vou te ressuscitar já já. Mas tu vai morrer hoje, daqui a 10 minutos. Então vai chegar o seu dia de ter uma perda enorme. Não é só um assaltinho no meio da rua e perder a carteira, não. É perder alguém muito querido. Ou perder alguma coisa, perder um braço, uma perna, ficar aleijado, ficar torto, um derrame, uma coisa, algo terrível, ficar em cima de uma cama por um acidente, tetraplégico, algo grande, gente, grande. Então, na realidade, todos nós carregamos uma sentença dessa, todo dia, não só uma sentença de assalto, mas uma sentença de qualquer coisa, a mais terrível que você puder imaginar, pode acontecer todo dia. Óbvio, não estou dizendo nenhuma novidade aqui. É apavorante lembrar disso, mas é fato, e nós não vamos, então, deixar acontecer, antes de nos prepararmos um pouco, pelo menos, e dizer: Senhor Deus, me prepara, obrigado pelo livramento dessas mortes, ou desses assaltos, dessas perdas pequenas, médias e gigantescas na minha vida. Muito obrigado. Mas quando chegar o dia, me ajuda. Eu quero confiar em Ti somente. E quando eu perder minha vida aqui, vou ser ressuscitado. Então, se a gente puder levar isso para o nosso dia a dia, vai ser muito, muito mais fácil, mais até agradável, o mais cheio de gozo interno, o nosso viver diário. Eu não sei se você tem muito tempo para pensar nestas coisas. Você não pensa em quase nada hoje, né? Não tem tempo. Não tem tempo. Esse é um problema. A meditação, a reflexão das coisas mais profundas em Deus, o tempo nos rouba quase tudo. E, infelizmente, as reflexões que você ouve do púlpito, dos livros, dos vídeos e tudo, boas que sejam, várias que sejam, a ajuda que elas vão lhe dar é muito limitada. Porque você tem que ser exercitado você próprio. Tem que passar por isto. Como Paulo disse, eu passei. Gente, foi ruim. Eu achei que ia morrer mesmo. Estava certo, mas não morri dessa vez não. Deus tem me livrado. Ele vai livrar até quando Ele quiser. Mas eu vou confiar mais nele. Então, antes de passar para o último versículo e encerrar, procure tirar um tempinho da sua vida para as coisas do alto. Encontre livros que caem bem na sua alma, obviamente de acordo com as Escrituras e além das próprias Escrituras, mas que falam dessas coisas, que lhe edificam, lhe consolam, lhe ajudam, e você refletir um pouco mais nas coisas trágicas da vida. Não é que você vai viver de uma maneira sombria e assim, muito para baixo. Não, Paulo não era assim, mas aqui ele foi levado a este ponto. Então faz parte da realidade nossa, pensar nessas coisas e meditar e pedir ajuda a Deus como enfrentar isso. E na base de tudo, confiança em Deus. Terminando o versículo 11.
ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo passa então aqui da sua experiência de tribulação e quase morte, e a sua confiança em Deus, então, e do poder de Deus de ressuscitar até os mortos, ele passa para a importância da oração, encerrando esta fase aqui da carta dele, e pede que os irmãos orem para que o ministério dele possa ajudar muitos, e assim ser motivo de agradecimento a Deus, o ministério dele. Ore por mim para que o meu ministério seja motivo de agradecimento por parte de muitos. E ele complementa logo depois que ele próprio tinha sido muito beneficiado por muitos, bem no finalzinho do versículo. Ou seja, o ministério dele não era isolado. Muitos estavam envolvidos com ele. Ore por mim para que o meu ministério seja benéfico a muitos. Aliás, eu mesmo já tenho recebido o benefício de muitos. Então, ele destaca o ministério dele, de uma certa forma, quando pede oração específica pelo ministério dele, e ao mesmo tempo ele mistura o ministério dele com a vida dos irmãos, um ajudando os outros. E esses aspectos são importantes de Paulo, a autoridade apostólica que ele usa o tempo todo, e ao mesmo tempo a humildade e a serenidade com que ele revela que é igual aos outros, sujeito aos mesmos sofrimentos, às mesmas fraquezas, às mesmas ansiedades dos outros. Muito gostoso isso. Essas duas coisas andam paralelas. E essa humildade dele não tira a autoridade. E nem a autoridade enorme apostólica que ele tinha, não o impedia de ser humilde. Hoje a pessoa, às vezes, de alguma forma é famosa, é conhecida, fica emproada, acha que é grande coisa, mal olha para baixo, mesmo crentes, pastores conhecidos, e viram estrelas e tal, aí tem assim uma aura sobre eles, que coisa esquisita. O apóstolo Paulo viu Cristo, foi comissionado diretamente por Cristo, um homem poderoso, poderosíssimo em obras, em vida, em tudo, comissionado por Cristo. E para ele dizer que sofria, que era fraco, que ia morrendo e não estava confiando bem em Deus, agora vai confiar mais, tudo bem, ele só faz crescer para nós com esse tipo de atitude. Então não tenha medo de mostrar suas fraquezas, de abrir o coração. 3 perguntas a você, e aí eu encerro. Você está convicto da importância das orações dos irmãos a seu favor? Você está convicto da importância das orações dos irmãos a seu favor? Às vezes em que você tem pedido orações por você, indicam que você está convicto dessa importância? Deixa eu dizer de uma maneira diferente. Você está convicto da importância dos irmãos a seu favor? Estou, porque pede pouco, ou tão pouco. Você tem tido um ministério tal que os outros se sentem levados a dar graças a Deus por você? Quantos irmãos aqui será que orando em casa, tranquilo, sozinho, celular desligado, orando, se lembra de um, se lembra do outro, se lembra da igreja, se lembra dos irmãos da igreja, até mesmo pega a relação dos membros da igreja para não esquecer nenhum e tal, aí lembra de irmãos de outras igrejas, irmãos queridos e tal. Será que há algum irmão, ou muitos, que ao se lembrarem do seu nome, ou verem o seu nome escrito, é que eu vou parar. Senhor, obrigado por este irmão na minha vida, ou por esta irmã na minha vida. Senhor, eu não poderia passar por cima desse nome sem fazer essa parada aqui. O ministério deste irmão, não obrigatoriamente comigo pessoalmente,
mas pode ser também pessoalmente, ou não, mas o ministério desse irmão, pode ser alguém até distante, um autor de um livro americano que você leu aqui, tudo bem, ele foi tão usado, Calvino foi tão usado a fazer as institutas, obrigado por Calvino na minha vida, ótimo, pelo que ele me influenciou a fazer aquele livro ali, embora eu não concorde com tudo, mas o que eu quero dizer é que não é obrigado a ser alguém que está lidando com você pessoalmente, conversando com você e telefonando para você, não, pode ser, claro, e quanto mais perto de você, mais vai lhe tocar, óbvio, e mais você vai se lembrar na hora de orar, mas seja como for, pergunto eu, o seu ministério, a sua vida cristã, tem sido de tal forma que pessoas são levadas a agradecerem por este seu ministério, por esta sua vida, por esta sua atuação, ou na igreja, ou além da igreja, de uma forma geral, não sei, mas fica a pergunta. Vamos tentar olhar para a igreja, que é o mais se espera, que o ministério de um crente seja desenvolvido no âmbito da igreja local, onde ele está ali. Alguns passam acima disso e vão além, mas vamos pensar na igreja local. Então vamos focalizar aqui. Seu ministério na sua igreja local tem sido de maneira tal que as pessoas são levadas a agradecerem por você, por aquele ministério ou ministérios. Tem irmãos com vários ministérios. Fica a pergunta, mas só você sabe responder. Terceiro e último, você é envolvido com a sua igreja a ponto de sentir que o seu ministério é também o ministério dos irmãos? Você sente esse entrelaçamento como um corpo? Não tem jeito que a unha do seu dedo, ela faz parte do seu corpo igual a sua orelha esquerda. Faz parte, é diferente, é outra função, mas faz parte. Querendo ou não, faz parte. Então você sente, é um sentimento forte no seu coração, e válido, próprio, legítimo, que o ministério de um irmão que não vai tão bem hoje, lhe afeta, Senhor, ele já foi tão útil naquela igreja, ou ela, e agora está um pouco distante, Senhor, ajuda a irmã tal, ajuda o irmão tal, e você se interessa pelo ministério dele ou deles, e eles se interessam pelo seu ministério, e ao mesmo tempo são ministérios individuais, ao mesmo tempo são também coletivos, como Paulo colocou o seu próprio ministério como uma mistura com o ministério dos outros. Então, você vive a vida cristã com seus irmãos de uma maneira intensa? Fica esta pergunta. Então, eu quero encerrar lembrando ao crente, quase como resumindo em algumas frases: valorize o consolo de Deus, que é a contrapartida aos seus sofrimentos que ele não tira. Se ele tirasse, não precisava consolar. O consolo que você recebe de Deus o capacita a consolar os que sofrem. Não se esqueça disso. Quanto mais você sofre, mais você é consolado por Deus. Quanto mais você é consolado por Deus, mais você está rico para consolar os outros. Entregue os seus perigos e as suas sentenças de assalto, de morte, de acidentes, de perda, de tudo, entregue a Deus, o Deus que ressuscita os mortos. Ore pelo ministério dos irmãos e pelo seu próprio ministério na igreja. Quanto a você, amigo ou amiga, sem Cristo, que pena que você não pode receber o consolo de Deus no seu coração. O Espírito Santo não habita em você, o Senhor Jesus Cristo não é o seu Salvador, Deus não é o seu Pai, Ele é o seu Criador, mas não é seu Pai. Vós tendes outro Pai, Jesus acusou os fariseus lá. Então, que você aproveite tudo isto para correr para os pés do Senhor Jesus Cristo, tornar-se um filho de Deus pela fé em Cristo, receber o Espírito Santo. Aí você vai ver o que é a riqueza de ser consolado pelo próprio Deus, e dali em diante, de você próprio consolar outras pessoas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, tantas coisas colocadas aqui, e que Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém.